Então, gente, eu já passou da meia-noite já, de segunda-feira. Eu tava tentando dormir, mas eu não consegui dormir. Não sei se vocês têm esse problema também pra dormir. E eu tava aqui refletindo sobre algumas coisas. Eu ia, na verdade, gravar o vídeo amanhã, né, na terça, e depois passar, mas eu acho que vai ser melhor falar agora de uma vez. Então, eu vou falar um pouquinho sobre outras coisas também, né, mas sobre a influência do inglês na nossa cultura. E o que eu acho sobre isso, enfim, algumas reflexões nesse sentido. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque eu tava vendo o site da Globo de notícias e eu vi que saiu uma... Assim, não importa a notícia, tá? É só porque tava na página principal, tava escrito assim, é fake a lista dos artigos do museu queimados, alguma coisa assim a respeito do museu que teve um incêndio no museu, né? Então estava escrito assim, é fake essa lista que foi divulgada. E aí eu fiquei pensando nisso, na verdade me deu um pouco de vergonha alheia, para ser sincera, de como a gente... Porque assim, no dia a dia eu acho normal, eu acho comum a gente usar um certo vocabulário, certas expressões em inglês, dependendo de como você reage a certas culturas, né? Principalmente a cultura norte-americana, mas isso chegar no jornalismo eu já acho um pouco estranho. Acho que de uns tempos pra cá a gente começa a perceber que, por exemplo, né? Vou citar aqui um exemplo, aqueles programas jornalísticos, né? Aqueles programas esportivos, que antigamente eram mais sérios, falavam apenas dos jogos e dos lances e de notícias. E hoje a gente já vê que é mais uma roda de amigos, é uma roda de debate, já é uma coisa mais dinâmica, exatamente para tentar chamar mais atenção e aproximar mais do público. E só que para mim é um pouco diferente quando, por exemplo, o jornalismo que tem como característica uma linguagem mais culta, mais rebuscada, né? De repente a gente tem aí, como essa notícia que eu falei, né? É fake, não sei o que, essa linguagem mais assim, coloquial, mais do dia a dia. Porque, assim, desculpa, eu vou pegar um pouco mais pesado nesse vídeo, porque você não precisa dar 4 anos para escrever uma notícia assim, sabe? Com essas palavras. Isso aí, você, a gente pode escrever uma notícia desse jeito, só escrever, com essa linguagem, sabe? Com esse linguajar. Então, eu acho que isso me fez refletir e pensar um pouco. No que eu penso? Eu acho que, sim, a gente sofre muita influência externa, principalmente dos Estados Unidos. Isso com produtos, com artistas, música, enfim, de uma maneira geral, eu acho que a gente sofre sim. E eu acho comum, né? Por exemplo, a gente assiste muito seriado, muito filme, isso é em todo o mundo, né? Então eu acho comum a gente procurar saber, né? Então, por exemplo, você compra um jogo de videogame que foi criado nos Estados Unidos, então é óbvio que a língua vai ser o inglês. Então, vale a pena você estudar inglês, tô dando um exemplo, para criar um contexto. Porque aí você vai conseguir jogar o jogo melhor, você vai conseguir entender. Você vê o uso do inglês para uma coisa que você gosta, e aí é compreensível. Um produto, por exemplo, um smartphone, então é uma coisa que não foi produzida aqui no Brasil, foi produzida em outro lugar, então você mantém as origens. E no dia a dia, eu acho que de uma maneira geral, acaba que você tem que realmente aprender um pouco, por exemplo, no computador, manter palavras em inglês, porque a gente realmente sofre essa influência gigante, né, da língua inglesa. Só que eu acho que a coisa está começando a ser um pouco exagerada, né? A partir do momento que até no jornalismo a gente começa a ver certas expressões serem usadas, então a gente começa a ver o quanto a nossa cultura começa a ser moldada e modificada de acordo com o que está acontecendo lá fora. E isso, para mim, é um pouco preocupante.
Eu acho que, de uma maneira geral, o brasileiro cultua muito o que está lá fora. A gente aprecia demais e supervaloriza o que está lá fora, ao mesmo tempo em que a gente deprecia o que a gente tem aqui dentro. Então, por exemplo, os cantores, os artistas lá fora são maravilhosos, são incríveis. E o que a gente tem aqui é tudo lixo, não vale nada. A gente dá mais valor ao que está lá fora e a gente deprecia e não valoriza o que está aqui dentro. Então, se você perguntar para muita gente que país eles gostariam de visitar, então eles falam, não, Estados Unidos, né? A gente até poderia fazer um vídeo depois falando sobre se há uma lavagem cerebral, principalmente dos Estados Unidos, para que a gente pense dessa forma, né? E as pessoas, na verdade, infelizmente, usam essa carta do saber inglês ou de ir para os Estados Unidos ou para qualquer lugar como se elas fossem pessoas melhores, sabe? Como se isso as tornassem melhores e superiores e você, só que não é, sabe? Não é. É uma característica e dependendo do trabalho que você vai arrumar, e sim, vale a pena estudar inglês, vale a pena. E se eu quiser estudar espanhol, por exemplo, se eu quiser ir para Espanha, se eu quiser ir para a França, vou estudar francês. Isso vai de cada um, mas isso não me torna uma pessoa melhor do que você só porque eu fui para os Estados Unidos. Eu não fui para os Estados Unidos, tá? Mas se eu for para os Estados Unidos, eu vou ser melhor do que todo mundo. Não vou ser, só uma característica, só uma experiência que eu vou ter, mas não vai me tornar melhor. Mas isso tá na cabeça do brasileiro, assim, de que as coisas dos Estados Unidos é muito melhor do que o Brasil. E aí, o que acontece? Quando você supervaloriza, como eu falei, você está supervalorizando o que está lá fora e você está depreciando o que está aqui dentro. Se você vier aqui na minha cidade, você se dá uma volta aqui na rua, se você der uma volta aqui na rua, você vai ver muitas lojas com o nome em inglês, por exemplo. Você não vai ver, são poucas as lojas com o nome em português. Por quê? Porque tem esse negócio de ser chique, de ser valorizado, de ser glamuroso. E a gente tem esse negócio de que se for em português vai ser cafona, vai ser brega. É por isso que, por exemplo, você pega um nome de um filme em inglês, aí as pessoas tentam traduzir por português. Ah, não, mas ficou um lixo a tradução. Meu Deus do céu, ficou muito brega, ficou... Por quê? Porque as pessoas acham, não, em inglês é muito mais chique. Mesmo você traduzindo literalmente, a gente tem isso na cabeça, né? O inglês é muito mais chique e se for passar no português, aí fica brega, aí fica esquisito. E aí tá acontecendo isso, tá acontecendo nomes de lojas, nome das lojas estar em inglês. O jornalismo tá usando vocabulários em inglês. E aí a gente começa a viver como que eu vou dizer, qual é a palavra que eu vou usar aqui? Quebra de identidade. Acho que vou usar isso, uma quebra de identidade mesmo. Porque você se depreciar dessa maneira e achar que tudo que está acontecendo é um lixo, não é verdade. Assim como que tudo que está acontecendo lá fora não é incrível, não é maravilhoso. Eu não sei se é verdade, né? Ou me falaram, ou eu li, não sei, se na Espanha há um certo controle para que não haja tanta influência estrangeira, ou seja, essa proteção cultural, né? Para que as raízes do país sejam mantidas. Obviamente que não sei se no Brasil isso funcionaria, né? Não sei se no Brasil isso daria muito certo. E até que ponto isso seria, né? Mas a partir do momento que você entra num site de notícias de pessoas que estudaram jornalismo e aí você se depara com uma notícia fake, nananana, aí você vê que a coisa realmente está descambando, né? E eu não sei. O que você acha? Você acha que é válido essa influência externa? Você acha que nos enriquece de uma certa forma? Ou você acha que a gente se perde nesse meio tempo? Você acha que a gente está
perdendo culturalmente as nossas raízes ao mesmo tempo em que a gente está valorizando o que está acontecendo lá fora. Fora isso, fora essas outras coisas que eu falei, né? De achar que quem sabe inglês ou quem faz isso, ou quem foi para tal lugar é muito melhor do que quem não foi, por exemplo. Ou, de repente, uma pessoa mais simples que não teve tanto estudo é uma pessoa inferior a você que de repente teve, né? Fora esses detalhes, né? E aquilo que eu falei, a gente chegou a um patamar, a um nível tão alto disso que, por exemplo, o fidget spinner, né? Eu vou usar como exemplo, mas como eu falei, produtos eu acho que a gente tem que manter porque não foram produzidos aqui, né? Mas tá, suponhamos que a gente fosse traduzir, né? E aí alguém colocasse, por exemplo, né, um gira-gira, roda-roda, eu tenho certeza que as pessoas iam falar, ah, muito brega, devia ter mantido o nome em inglês mesmo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ficaria reclamando. Exatamente por causa dessa visão meio que distorcida, né? Eu acho que eu também vou fazer um... Tava aqui pensando que eu tô falando muito de tradução, né? Existem diferentes formas de se traduzir uma coisa. A gente pode traduzir literalmente ou a gente pode traduzir o conteúdo, né? O significado, o que a pessoa quis dizer com aquilo. Mas aí depois eu faço um outro vídeo explicando as diferenças para vocês, que eu vejo às vezes, por exemplo, na legenda de um seriado, a pessoa fala, ah, mas não foi isso que o ator falou, foi outra coisa, não, mas quando a gente traduz, existem essas duas formas, não, são duas, não lembro se são duas, eu acho que tem mais, mas, então você não precisa traduzir exatamente o que o ator está falando, você pode traduzir o conteúdo ou a mensagem que ele quer passar utilizando outras formas, né, outras palavras, mas isso é outra coisa. Eu queria somente falar isso mesmo, sobre essas reflexões que eu andei fazendo. E eu acho sim, eu acho que é válido a gente estudar um pouco inglês, como eu falei, só para fechar, né, o vídeo. Estudar inglês e realmente correr atrás e a gente, querendo ou não, existe uma certa necessidade para a gente aprender, né? Seja um computador, seja um manual de algum produto, seja eletrônico, seja qualquer jogo de videogame, qualquer coisa, realmente a gente vai ter que ao menos o básico do básico saber. Mas que a gente está sofrendo uma influência gigantesca externa, a gente está assim, e essa influência está sendo inserida na nossa cultura, está modificando a nossa cultura, é o que eu penso. E eu não sei até que ponto isso é uma coisa boa, a partir do momento que isso chegou até no jornalismo, né, que é culturalmente um ambiente mais culto, mais que tem uma linguagem bem específica, já começa a descer um pouco o nível e a meio que nivelar as coisas, aí eu acho já um pouco preocupante. Mas me diz aí você, o que você acha, o que você pensa sobre isso. E aí a gente vai fazendo mais vídeos e a gente vai conversando sobre várias coisas, ok? Beijos, fique com Deus.